porque tem mais entrevista, então é importante. A gente continua repercutindo a semana de depoimentos na CPI da pandemia, com mais entrevista ao vivo. Agora, a voz do outro lado. Vamos conversar com o senador Randolph Rodrigues, vice-presidente da CPI da pandemia. Senador, boa noite. Bem-vindo de volta ao Expresso CNN. Mona Lisa falando. O senhor me ouve bem, senador? Ouço alto e claro, Mona Lisa. Boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores da CNN, Caio, Renata, Fernando. Sempre uma satisfação estar no Expresso com vocês. Muito obrigada. Senador já sabe até o nome de cor do nosso time inteiro, isso é maravilhoso. Senador, acabamos de conversar com o senador Ciro Nogueira. Eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor. Aliás, todas as vezes em que nós estamos colocando aí os dois lados da CPI, eu vou nessa toada que é para deixar bem clara a isonomia aí da nossa cobertura. Hoje foram elencados ali datas, foram mostrados documentos de todos os momentos em que houve oferta, proposta, tentativa de conversa e negociação com o governo federal. Eu me refiro ao depoimento, do executivo da Pfizer. Em vários momentos ali relatado uma não resposta ou uma resposta tardia e manifestações preocupantes, para dizer o mínimo, do presidente Bolsonaro em relação à qualidade, à confiabilidade da vacina da Pfizer, como a história do jacaré. O senador Ciro Nogueira disse que não é nada disso, que está tudo claro, que nada poderia ter sido feito antes. Eu quero ouvi-lo. O que o senhor achou desse depoimento de hoje, senador? Mona Lisa, o depoimento de hoje só confirma o que nós já estávamos perseguindo e constatando, pelo menos desde a semana passada, que o governo foi no mínimo negligente em relação à aquisição de vacinas. Isso já tinha sido apontado ontem no depoimento do senhor Fábio Van Garten. A carta que o senhor Fábio Van Garten ontem entregou à Comissão Parlamentar de Inquérito dizia que no mês de setembro, precisamente no dia 10 ou 12 de setembro, tinha sido formalizada uma proposta, ou melhor, tinha sido cobrada uma resposta do governo federal em relação à aquisição de vacinas. Ficou patente que teriam sido pelo menos 18 milhões de doses de vacinas. Quantos brasileiros não poderiam ter sido salvos? Mona Lisa, quantas mães, pais, tios, tias, avós, parentes, vizinhos, amigos nossos não poderiam estar conosco? Esse número de vacinas daria para imunizar todos os trabalhadores da saúde, praticamente toda a população até próximo de 60 anos. Hoje, qualquer álibi que justifique isso por parte do governo, no meu sentir, foi derrubado. Veja, inclusive a argumentação de que não teria vacinas disponíveis em dezembro ficou clara. No dia 17 de dezembro, foram distribuídas vacinas para norte-americanos, canadenses e britânicos. Para não ficar só no chamado primeiro mundo, foram distribuídos também para costarriquenhos, chilenos e mexicanos. Desde o dia 17 de dezembro, nós, brasileiros, poderíamos começar a ter sido imunizados. No dia 25 de novembro, foi dada entrada no pedido junto à Anvisa. Sobre a segurança jurídica que foi argumentado, Mona Lisa, isso daqui é a minuta de uma medida provisória que o governo redigiu em dezembro, que poderia ser medida provisória, na sua minuta, já ter contemplado a segurança jurídica que era necessário para ser feito o acordo entre a Pfizer e o governo. Tiveram 3 pareceres da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União favorável. A medida provisória, por obra e graça somente do Palácio Planalto, foi editada sem esse dispositivo. Mesmo no Congresso foi feita uma emenda a essa medida provisória, uma emenda inclusive de minha autoria. A emenda foi rejeitada. Só foi aprovado um dispositivo legal que deu segurança jurídica em fevereiro, apresentado por mim e pelo senador Rodrigo Pacheco, ou seja, por iniciativa do Congresso Nacional. Então, eu acho que está patente, houve omissão. Sim, quando o senhor fala negligência, o senhor diz que é essa tal omissão. São sinônimos, é isso?
São sinônimos. Negligência custou vidas. A omissão para adquirir as vacinas, o imunizante, que pode ser caracterizado como negligência, como estratégia errada, no mínimo, no enfrentamento da pandemia, por acreditar que era mais eficiente cloroquina do que vacina, por acreditar em uma estratégia, me permita dizer, maluca, que era essa estratégia de imunização, de imunidade de rebanho, de infectar todos, né? Por isso, por essa estratégia. Sim, Caio, chega na conversa, Caio. Senador, boa noite. O habeas corpus impetrado pelo ex-ministro Pazuello muda a estratégia do G7 para o depoimento da semana que vem? Olha, primeiro, eu considero inadequado da parte do senhor Eduardo Pazuello esse habeas corpus. Porque nesse habeas corpus, ele mesmo se coloca como indiciado. Veja, nós o chamamos na Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha. Então, é ele que assim se coloca. Segundo, mesmo que esse habeas corpus venha a ser concedido, eu acredito que não será concedido na plenitude do que deseja o senhor Eduardo Pazuello, mas mesmo que seja concedido, a CPI terá outras estratégias, outros caminhos de buscar a verdade. Eu estou convencido, Caio, que nada deterá a determinação da maioria dos membros dessa comissão parlamentar de inquérito de buscar a verdade, de saber por que nós chegamos a esse número absurdo e temos mais de 400 mortos. Estamos conversando com o senador Randolph Rodrigues, vice-presidente da CPI da pandemia, que faz a gentileza de nos atender nessa noite. E, senador, até na toada aí do que o Caio perguntava para o senhor, nós estamos ouvindo muitas críticas aí em relação à condução do senador, do relator Renan Calheiros, na maneira como faz as perguntas, ali até na possibilidade de prisão do ex-secretário, no pedido de prisão do ex-secretário Fábio Weingarten, foi encarado como um excesso. Omar Aziz se posicionou bastante, o presidente da CPI. O senhor acredita que a condução do senador Renan Calheiros pode ser algo que motive numa decisão a favor, então, do ex-ministro Eduardo Pazuello ali na hora da apreciação no Supremo Tribunal Federal? Analisa, eu não acredito. Veja, primeiro que é o seguinte, não é o relator que conduz a Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito é conduzida pelo presidente, senador Omar Aziz, com a honra, com a minha honra de auxiliá-lo nas funções de vice-presidente. Então, a condução da comissão é dada por estes. O relator cabe fazer as indagações que tem feito. E convenhamos, o relator foi duro ontem com o senhor Fábio Weingarten ao fazer as perguntas. Hoje também fez perguntas duras ao senhor Carlos Murilo, o executivo da Pfizer, que é o papel do relator. O relator tem que buscar a verdade, buscar encontrar a verdade, seja onde estiver. Não creio que isso seja razão suficiente para argumento de habeas corpus. O episódio de ontem, o Código de Processo Penal, do seu artigo 203, é claro, pede para o depoente, nos termos do 213 do CPP, assumir o compromisso da verdade. Senão, o 213 do CPP seria letra morta. O descompromisso com a verdade acarreta as penas que o próprio CPP estabelece no artigo 341 e 342 e parágrafos seguintes. Ou seja, mentir para a Comissão Parlamentar de Inquérito está preceituado em lei. Acredito que o que se buscou fazer ontem foi isso, ao mesmo tempo que nós aquecemos com a decisão tomada pelo presidente, pelo senador Omar Aziz, que foi encaminhar os autos do depoimento do senhor Fábio Weingarten para uma manifestação posterior por parte da Procuradoria da República, do Ministério Público Federal, aqui em Brasília. Né? Então, não será isso que irá motivar qualquer que seja a decisão de Sua Excelência, o senador, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Serão os fatos em si, e nós temos tranquilidade para respeitar qualquer que seja a decisão do Supremo Tribunal Federal. Nessa CPI, Mona Lisa e Caio, não existe quem desobedeça às decisões judiciais. Nessa CPI não existe aqueles que advogam contra
às instituições do Estado Democrático de Direito. Nós as respeitamos. Não vai ser encarado como uma interferência? Não, muito pelo contrário, assim, porque, primeiro, é o direito do paciente. No caso, o senhor Eduardo Pazuello, requisitar o direito de petição assistir a todos no ordenamento jurídico constitucional brasileiro. É direito dele requisitar o habeas corpus. É também, a partir dos elementos que forem colocados para o senhor Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, deverá ele se posicionar. O habeas corpus é um instituto dos mais antigos da fundação do nosso direito. Então, pode ser requisitado por qualquer pessoa a qualquer tempo, né? Então, e eu não acredito, sinceramente, Mona Lisa, eu não acredito em nenhum tipo de medida da parte do Supremo que possa ser algum tipo de interferência na Comissão Parlamentar de Inquérito. Caio? Senador, o silêncio dele na CPI, de que maneira afeta a investigação da CPI? Eu diria, Caio, que deixa de contribuir, mas não é a única forma de buscar a verdade para essa comissão parlamentar de inquérito, não será somente através do depoimento do senhor Eduardo Pazuello. Teremos outras formas de buscar a verdade também. É para isso que o inquérito dispõe de outros mecanismos, como quebra do sigilo de dados, como quebra de sigilo fiscal, como quebra de sigilo telefônico, como quebra de sigilo bancário. É por isso que é possível chamar outras pessoas que também trabalharam, atuaram com o senhor Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Então, ele não é a única fonte, o único caminho que temos para obter a verdade. Sim, senador, conversando agora com o senador Ciro Nogueira, ele disse que vai ser um divisor de águas no momento em que a CPI focar ali nos possíveis desvios, né, das verbas federais para estados e municípios. E há uma insistência, uma pontuação, essa é a melhor palavra, dos senadores governistas para que a CPI vá logo para essa linha, uma das linhas ali de investigação, né, se a gente olhar ali o foco original da CPI. O senhor acha que isso tem que acontecer logo para dizer que sim, a investigação é para todos? Eu acho que nós temos que avaliar os requerimentos que tem nesse sentido, para averiguar o que for fatos conexos. Alguns requerimentos de requisição de documentos, de informações, já foram pautadas, encaminhadas à Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, enfim, o que tiver de fato conexo, a CPI irá enfrentar. Nós não podemos desviar o foco. Olha, eu adoraria, Mona Lisa e Caio, investigar por que o governo federal gastou dinheiro de um orçamento paralelo para adquirir trator, inclusive para beneficiar alguns colegas que estão na CPI, e não gastou para comprar vacina, para comprar testes, para enfrentar a pandemia. Eu gostaria de investigar isso, mas isso não é fato determinado da CPI, né? Então, tudo que for fato determinado tiver a ver com a CPI, nós iremos investigar. Caio? Senador, uma curiosidade, a CPI vai até agosto ou vai até novembro? Em princípio, vai até agosto, o prazo dela é 90 dias. Nós veremos, chegando em agosto, Caio, se há elementos o bastante para, se for o caso, pedir a prorrogação até novembro. Nesse momento, o senhor acha que existe essa necessidade no horizonte? Sinceramente, nesse momento, não. Eu acho que nós estamos indo bem no curso das investigações, estamos fazendo, embora exaustivos, mas nós estamos fazendo um depoimento por dia. Os depoimentos todos até agora têm sido esclarecedores, já nos apresentam alguns indícios, já nos apresentam alguns elementos importantes para a investigação, a existência, por exemplo, de um gabinete paralelo no enfrentamento à pandemia, a omissão em relação à aquisição de doses de imunizantes, já tem elementos que são razoáveis para serem por nós investigados. Senador, eu achei que o Caio ia fazer essa pergunta, mas não fez, então vamos lá. O Caio trouxe para a gente uma apuração nessa edição de que o Palácio do Planalto está ali mirando no presidente da comissão, o senador Omar Aziz, mas mirando não para alvejá-lo, e sim para aproximá-lo.
O senhor acredita que é possível que o presidente Omar Aziz vá mais para o lado dos governistas do que para o lado da oposição? Como é que o senhor tem visto a condução do presidente, a independência do presidente e a disposição do presidente Omar Aziz ali na CPI? O presidente Omar tem dirigido essa comissão parlamentar de inquérito com maestria, tem cumprido, inclusive, o papel de magistrado, não tem feito oposição à investigação de ninguém, de quem quer que seja. Eu acho que é uma aposta errada da parte do governo, acreditar que com verbas parlamentares, com vantagens, vai querer cooptar qualquer senador ou qualquer colega senador. Não vai. Eu acredito assim, entre os senadores que estão determinados à investigação, ninguém está afim de ser, eu não percebo que ninguém esteja disposto a ser tratorado. Senador, muito obrigada mais uma vez por atender ao nosso pedido. Eu sei que os dias estão sendo exaustivos, como o senhor disse, mas é muito importante para nós aqui da CNN sempre trazer os dois lados para que vocês façam, então, a amarração do dia, a análise da semana. Os nossos microfones estão sempre abertos. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, senador. Beleza, Caio, eu estarei sempre à disposição. É uma satisfação conversar com vocês e com todos os telespectadores da CNN. Tenham uma boa noite, Para o senhor também. Boa noite, senador. Obrigada, Caio.